Olá, meus queridos irmãos, graça e paz. No último domingo, nós tivemos um problema na nossa transmissão do culto ao vivo e muitos irmãos não puderam compartilhar conosco, né, e trabalhar junto conosco os textos que nós ministramos, que foi Neemias no capítulo de número 2, era a continuidade da mensagem do domingo anterior. E para deixar registrado, eu gostaria de passar aos irmãos, de forma resumida, aquilo que nós ministramos à igreja, para que os irmãos que têm tido dificuldades em estar no culto presencial, né? Irmãos que ainda não foram vacinados, os irmãos que ainda mesmo com a vacina têm as questões de receio, né, de estarmos todos juntos. Então a gente decidiu fazer todas as nossas transmissões também online. E por causa deste problema da gente não conseguir compartilhar com os irmãos de forma online, eu resolvi fazer aqui esse vídeo e depois postar aí para os irmãos acompanhando a mensagem no capítulo de número 2 do livro de Neemias. Então, Neemias, capítulo de número 2, eu vou falar de uma forma bem assim resumida, reduzida, para que os irmãos possam acompanhar. Bem, depois da oração de Neemias, né, aquele período que ele teve de jejum e oração, aonde ele recebeu ali os seus irmãos que vieram de Jerusalém e falaram que a muralha estava destruída, né, que tudo tinha acontecido ali em Israel. E ele jejua e ora durante 3 meses a 4 meses mais ou menos, esperando a oportunidade de conversar com o rei. Quando o rei chega, o rei Xerxes, ele chega até o seu palácio e tem ali um encontro com Neemias, ele nota que Neemias estava abatido. O rosto de Neemias, o semblante de Neemias estava diferente. E o rei pergunta por que ele estava daquela forma, uma vez que o copeiro do rei, todo mundo que trabalhava para o rei, ele tinha boas aparências, né? Não falo fisicamente, mas um bom semblante. Na presença do rei a pessoa tinha que se alegrar e Neemias estava triste. Quando o rei pergunta para ele o que aconteceu, isso está lá no verso de número 3 e 4, com muito medo eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então orei a Deus dos céus e respondi ao rei, se for do agrado do rei e se o seu servo puder contar com sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde estão meus pais, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Bem, no momento que Neemias se encontra abatido, aflito, triste, ele ora ao Deus dos céus, ele clama ao Deus dos céus, para que ao encontrar o rei ele tivesse então o favor desse rei, a benevolência deste rei. E quando ele está de fato na frente desse rei, ele novamente ora, pedindo então ao Deus dos céus e responde ao rei terreno, né? Ele ora ao rei dos céus e ele pede ao rei terreno. E ele pede que, se fosse do agrado do rei, da benevolência do rei, ele pudesse ir então para sua terra e reconstruir as muralhas que tinham sido derrubadas e reconstruir a cidade, reconstruir aquilo que outros povos destruíram, né? O que eu aprendo nesse primeiro ponto, irmãos? Tentando aqui resumi-los. Que Neemias, além de ter uma constante oração, além dele orar em todo o tempo, para ele tomar uma decisão, ele ora novamente. Para ele tomar uma decisão em relação ao que deveria fazer para esse povo, ele ora novamente, ele clama ao Deus do céu. É uma dessas orações que a gente conhece como oração relâmpago, né? Essa oração que não dá tempo de você se curvar, orar de fato. É uma oração que ele tinha que responder diretamente ao rei, mas ele ora. Mas a oração dele é respondida não por causa desse curto momento de oração a qual ele tem dessas orações relâmpagos, mas da constante oração a Deus dos céus, ao Rei dos céus,
ele continua orando e clamando a Deus para que Deus entre com provisão na causa de Israel, na causa de Judá. Então ele ora a esse Deus, entendendo que a bondade do rei seria por causa da bondade de Deus. E ele clama a Deus mais uma vez antes de falar com o homem. Muitas vezes a gente tem a tendência de buscar ajuda em tantos lugares, em tantas pessoas, em tantas falas, em tanta gente à nossa volta, e a gente fala mais com homens do que de fato falamos com Deus. Ele ora a Deus antes de responder ao rei. E isso me ensina e nos ensina de fato a nossa constante oração, até mesmo para as decisões que nós temos que tomar. Decisões assim mais difíceis, decisões às vezes até mais simples, mas sempre buscar em oração a direção de Deus para as nossas vidas. Neemias faz isso. Ele ora ao Deus dos céus, ele ora ao Rei dos céus para que falasse com o rei terreno. Segundo ponto, ele chega a Judá, ali agora também conhecido como Samaria. Ele chega por lá e ele fica 3 dias, né, sem falar absolutamente nada para os seus amigos. A viagem era longa e ele fica 3 dias sem falar absolutamente nada do que Deus o havia levado ali para fazer. Durante 3 dias ele ficou calado. Ele conversou, ele soube das situações da cidade, mas durante 3 dias ele ficou ali calado. E aí ele vai em revista, né? O verso de número 11 diz: cheguei a Jerusalém, isso está lá no capítulo 2 de Neemias. Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração que o fizesse por Jerusalém. Nós aprendemos 2 coisas aqui. A primeira é a respeito da oração, né? E mais 2 coisas que nós aprendemos aqui do verso 11 e o verso 12. Que ele não fica falando tudo e todos aquilo que Deus colocou no coração dele. Sabe por quê, querido? Tem coisas que Deus trabalha só no nosso coração. Tem coisas que Deus fala somente conosco. Pessoas às vezes nem entendem aquilo que a gente está pensando em fazer. Por quê? Deus colocou um propósito no nosso coração. Não é só uma motivação, não é só algo passageiro, né? Você vê que muitas vezes as pessoas começam projetos e terminam naquela empolgação de fazer, naquela empolgação de realizar, mas não concluem. Porque tem uma diferença entre um propósito que Deus coloca no nosso coração de fato e algo que é da emoção. E muitas vezes nós falamos muitas coisas pela emoção, movidos por raiva, movidos por sentimentos, né? Movidos por questões que estão no nosso coração ali, que faz com que a nossa mente e a nossa boca fale coisas que vão ser passageiras. Uma vez um pastor sábio me diz o seguinte: não tome decisões com emoções, não tome decisões quando você estiver com raiva, não tome decisões quando você estiver muito triste. O que ele quis dizer é o seguinte: não haja de forma somente emocional, mas se guarde. Quem fala muito, querido, erra muito. Quem fala demais, se enrola demais. Neemias nos ensina isso. Ele fica quieto. Ele sabia o que Deus tinha colocado no seu coração. Ele sabia o propósito que Deus tinha colocado na vida dele: reconstruir Jerusalém, reconstruir os muros de Jerusalém e as portas da cidade. Mas nem por isso ele sai já falando para os seus amigos: olha, vou contar algo para vocês, hein? O rei me mandou, o rei da Pérsia, exato, o rei da Pérsia me deu cartas, eu passei por Asaf, ali pelo Trans-Eufrates, eu peguei ali algumas coisas das regiões, eles vão mandar para a gente todos os suprimentos que nós precisamos, e eu cheguei agora, eu vou resolver o que está acontecendo aqui na nossa cidade, a cidade aonde os meus pais foram sepultados, porque eu cheguei. Quando eu chego, as coisas acontecem. E aí eu começo a falar assim, como se fosse, falando pelos cotovelos. Mas não, ele sai em revista e não fala nada para ninguém. Ele faz com que eles reflitam. E é interessante que eles vão andando pela cidade, né? Se você continuar comigo aí, ou se você continua comigo, o verso de número 13. De noite saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão e da porta do esterco. Examinando o muro
de Jerusalém que havia sido derrubado e suas portas, que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi o vale e ainda à noite, examinando o muro, finalmente voltei e tornei-me a entrar na porta do vale. Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Engraçado que todos aqueles que iriam trabalhar com Neemias ainda não sabiam o que estava acontecendo. Mas Neemias faz com que esses homens reflitam a vergonha que Israel está passando, cara. Neemias faz com que esses homens entendam a circunstância que eles estão vivendo. Olha, vamos caminhando. Todo mundo sabia que os muros estavam destruídos, todo mundo sabia que a cidade estava totalmente desolada, que os inimigos estavam entrando lá. Eles sabiam disso, mas Neemias faz com que esses homens andem até a muralha e sobre esses muros, né? Eu tenho mania de chamar o muro de Jerusalém de muralha, né? Talvez esteja pensando aí na muralha da China, mas ele faz com que esses homens aí andem pelos muros de Jerusalém, para que eles reflitam sobre tudo o que aconteceu lá. Você sabe o que é revisitar algumas coisas na nossa vida? Dói, né? Revisitar algumas áreas da nossa vida onde nós perdemos, revisitar algumas áreas nas nossas vidas onde nós tivemos aí algumas vergonhas, alguns vícios, algumas tendências. Mas não é só revisitar isso por revisitar e ficar preso nesse poço de emoção. Revisitar algumas coisas das nossas vidas para que sejam transformadas pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo de Deus que renova todas as coisas, que transforma todas as coisas em nós. Quando Neemias sai com esses homens e faz a revista, é exatamente para que esses homens entendam a vergonha a qual eles têm vivido, a pobreza que eles têm vivido, as lutas que eles têm passado, mas que motivasse o coração deles a sair desse estado que eles estão vivendo. Querido, as dificuldades que nós passamos na vida, aquilo que vem muitas vezes assim trazer cansaço, medo e tudo mais, tem que gerar em nós mudança. Precisa gerar em nós mudança. Não adianta passarmos as mesmas situações e fazer as mesmas coisas esperando que a nossa vida tenha mudança fazendo as mesmas coisas. Imagina se esses homens, depois de andar todos nesses ambientes, na cidade, vendo tudo que estava destruído, vendo tudo que estava vivendo ali naquele contexto, e depois de tudo aquilo eles voltassem para casa e ficassem quietos lá na deles, comessem e falando assim uns aos outros: não, realmente está tudo destruído, os muros estão todos destruídos, a cidade está toda desolada, mas fazer o quê, né? Vamos aí, vamos tocar a vida é assim mesmo, amanhã a gente acorda e bola para frente. Não é isso que acontece. Neemias faz com que esses homens reflitam de fato, entendam o que estão vivendo, entendam o que estão passando, para que possam viver mudança, para que gerem neles mudança, para que de fato o coração deles sejam transformados em uma ação. Porque todo conformismo tem que nos levar a uma transformação. Se eu estou inconformado com a vida que eu tenho, eu preciso mudá-la. Se eu não aguento mais ter um vício e estou inconformado com isso, eu preciso confrontar isso na minha vida e ser transformado. Deixar que o Espírito Santo de Deus me transforme, me mude de fato. Então, todo inconformismo que temos tem que ser gerado em ação, porque senão fica só no campo das ideias, é um sofismo. E isso não é para a vida cristã, isso não tem como você continuar vivendo da mesma forma. O Senhor nos chama por uma novidade de vida, o Senhor nos chama para caminhar com Ele de forma plena, o Senhor nos chama para vivermos de fato experiências com Ele que nós nunca tivemos antes. Então, Einstein disse isso, né? Se eu não me engano foi Einstein mesmo, que a maior definição de burrice é fazer a mesma coisa, esperando resultado diferente. Esdras tentou reconstruir, isso está lá em Esdras capítulo de número 4, mas não teve sucesso.
Homens se levantaram contra eles e os mesmos homens também se levantaram contra Neemias, que é Tobias, Sanbalate, o árabe também, se levantaram contra. Mas nós precisamos entender o que Deus nos chama para fazer. Precisamos entender quem somos no reino de Deus. Precisamos entender o que Deus concede às nossas mãos para que a gente faça e precisa ser feito. Para terminar, quando a palavra contrária chega, quando a gente escuta que precisa mudar a vida, mas aí vem umas palavras contrárias dizendo assim, mas como? Mudar é difícil demais. Você não está vendo que não dá para acontecer isso que você espera? Né? Não vai acontecer, não é assim que funciona. Quando a palavra contrária chega, assim como foi com Neemias, se você tiver com a sua Bíblia aberta agora, o capítulo de número 2, verso 19, quando porém Sanbalate, o Horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram, o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Esses homens se levantaram contra, eles já eram opositores do povo de Israel antes, eles queriam que as muralhas continuassem caídas, olha, o povo tinha que continuar pobre, o povo precisava continuar sendo opresso, eles precisavam continuar tendo poder sobre Jerusalém. E Neemias responde algo fantástico para eles. Neemias não responde, olha, foi o rei que nos mandou. O rei mesmo me deu cartas, porque agora eu sou governador aqui. Sou eu que coordeno as coisas, porque eu era o copeiro do rei. Neemias dando uma carteirada, falando, olha, você não me conhece a minha autoridade, eu estou aqui para reconstruir isso aqui, Sanbalate. Independente de você, as coisas vão acontecer. Neemias não faz isso. Neemias não faz isso. Neemias entende que ele é de fato, entende o propósito que Deus colocou no coração e entende que a obra é feita por Deus através da vida dele. É Deus que faz, é Deus que executa, é Deus que faz em nós tanto o querer quanto o realizar. E ele responde exatamente isso no verso de número 20. Eu lhes respondi, o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Neemias entende que a força a qual ele tem para a reconstrução dos muros de Jerusalém não é algo que somente vem da força do seu braço, do seu intelecto, ou até mesmo da ação do rei, que o enviou com cartas para os governadores para que ele tivesse ali passagem segura e também todos os suprimentos para a reconstrução. Não, Neemias reconhece que é o Deus de Israel que está à frente daquele trabalho. Neemias reconhece que é Deus fazendo por nós aquilo que nós não temos capacidade para fazer. Queridos, o salmista vai dizer que se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha a sentinela. Ah, meus queridos, como nós temos cansado e como nós estamos correndo e estamos assim eufóricos, sobrecarregados, porque nós estamos correndo sozinhos e não temos cumprido em nós o querer de Deus. Porque quando nós deixamos que Deus cuide de nós e cumprimos o propósito que Deus colocou na nossa vida, no nosso coração, nós também encontramos nele capacidade, alento, segurança, discernimento e tudo aquilo que Deus nos dá para cumprir a obra que Ele colocou no nosso coração. E você pode estar se perguntando, que obra, pastor? Então todo mundo vai ser pastor, todo mundo é missionário, todo mundo é evangelista, todo mundo é levita, todo mundo, né? O povo acha que tocar em igreja é ser levita, né? Mas isso aí é um assunto para um outro dia. Então eu tenho que ter um ministério desse? Não, não é isso não, querido. É o propósito que Deus colocou na sua vida e tem um propósito universal que Deus colocou. Deus te chamou para ser sal da terra e luz do mundo. Deus te chamou para ser o agente de transformação onde quer que Ele tenha te colocado. Deus te chamou para vivenciar algumas coisas e este propósito universal, ele só é feito de fato quando nós estamos dentro da vontade de Deus. E você pode se perguntar ainda, mas é só isso? E o meu propósito específico e o meu dom? Se você estiver no centro da vontade de Deus, o Senhor vai colocar propósito no seu coração, inclusive de realizações. O que fazer?
E a diferença de uma emoção para um propósito, eu volto a dizer, é que nós entendemos que é Deus que tem conduzido e nós descansamos no poder de Deus para cumprir a tarefa que Ele nos deu. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor possa nos falar ainda mais aos nossos corações através desse texto. E se você quer acompanhar o restante dessa mensagem, o nosso canal do YouTube lá da igreja, que é a Igreja Batista Estrela da Manhã, no próximo domingo a gente vai falar um pouquinho de Neemias no capítulo de número 3. Hoje, mais uma vez, eu volto aqui a dizer, nós resumimos um pouco a mensagem do domingo, porque tivemos problema na transmissão e eu queria compartilhar contigo aquilo que Deus falou à nossa igreja no domingo. Deus te abençoe, Deus te guarde, um restante de semana de bênção e de vitória, em nome de Jesus.